Boa noite, meus amados. Vamos dar início à nossa meditação desta noite, realizando a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Evangelho de Mateus, capítulo 14, de 1 a 12, onde nos diz assim a palavra do nosso Deus. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a desse. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Que Deus realmente nos abençoe nesta noite com a sua palavra. Irmãos, hoje estamos retomando as nossas meditações no Evangelho de Mateus, de onde nós paramos, no capítulo 14. Como nós podemos notar, esse texto que nós lemos fala sobre a vida de João Batista, ou melhor, a morte de João Batista. O texto que nós lemos descreve a morte de João Batista, um homem chamado especialmente por Deus para cumprir uma missão muito especial: preparar o caminho de Jesus Cristo, endireitai o caminho do Senhor. Podemos dizer que ele cumpriu cabalmente o seu ministério, e aqui está a descrição da sua morte, uma morte trágica, terrível, decapitado enquanto estava encarcerado, preso. Lá estava João, e foi assim que ele foi violentamente morto. Depois desse triste fato, dele ter sido decapitado, a sua cabeça ser entregue à filha de Herodias, vieram então seus discípulos, levaram o seu corpo e o sepultaram. Realizaram o seu velório e o seu sepultamento. E eu costumo dizer que se tem uma tarefa difícil para um pastor durante o seu ministério, sem dúvida a tarefa mais difícil é ter que levar a palavra de Deus num momento trágico como este, quando alguém morre, durante um velório, enquanto a pessoa está sendo sepultada, e encontrar as palavras certas para descrever a pessoa ou para levar conforto àqueles que estão ouvindo, não é fácil, não é nada fácil. E podemos imaginar que talvez não seria fácil também descrever, inclusive nessa noite, quem foi João. Afinal de contas, ele foi levado e foi sepultado. Poderíamos imaginar que hoje estamos participando do funeral de João o Batista. E precisamos imaginar o que seria dito a seu respeito. Embora seja difícil falar num funeral, louvado seja Deus, porque as palavras a serem ditas a respeito de João já foram escolhidas por Deus. Foram escolhidas por Deus. Quem era João? Então, olhando para esse texto, podemos descrever quem era João.
Do ponto de vista de Herodes e da palavra de Deus, João foi um grande homem, não qualquer homem, mas um grande homem, ao ponto de até Herodes compará-lo com o nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo. Versículos de 1 a 2 diz assim: por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e ele disse aos que o serviam: este é João o Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso nele se operam forças miraculosas. Entendemos apenas por essa descrição que João de fato não foi um homem qualquer. Ele foi um grande homem, inigualável, capaz de ser comparado com o Senhor Jesus Cristo. É interessante que quando Jesus, mais para frente, pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que você é João o Batista. Que coisa! Sabemos quem era Jesus Cristo pela sua palavra, conhecemos o nosso Senhor, os grandes milagres que ele realizou. E João é comparado com ele, um grande homem. Nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 11, versículo 11: em verdade eu vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Talvez você pense, é natural, não é? No velório alguém dizer isso de um falecido. Não, isso foi um grande homem. E você fica às vezes pensando com o seu botão. Não fale isso para ninguém. Só pensando com o seu botão. Esse eu conheço. E não era tão grande assim. Mas a respeito de João Batista, esse fato é verdadeiro. Ele foi um grande homem e foi confirmado por Jesus Cristo. Dos nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Essas palavras foram usadas por Cristo para descrever quem ele era. Um grande homem, não qualquer homem. Se você notar bem o versículo 7 e 8, quando Jesus passa a falar de João, porque ele havia sido preso por Herodes, o versículo 2 diz isso: quando João ouviu no cárcere falar de Jesus, ele já estava preso. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Jesus está falando de João Batista, que saístes a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? Foi isso que vocês foram ver? E a resposta era: não, não foi isso. Sim, o que vocês saíram para ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais, e esse não é o caso de João. O que Jesus estava dizendo a respeito de João? Que João era um homem firme de caráter, não era qualquer um, não era um homem levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina ou por qualquer artimanha dos homens, não era um homem que se abalava facilmente, por isso ele não era um caniço agitado pelo vento. Não era. Herodes reconhecia isso, porque Herodes mandou o encarcerar e ele não mudou de posição, ele permaneceu firme. Ele sabia exatamente o que ele queria, e isso fazia de João um grande homem. Ele era assim um homem simples. O que vocês saíram para ver um homem vestido de roupas finas? Não, não foi. O que ele vestia? Pelos de camelo. Se você já vestiu uma roupa de lã, você sabe o quanto isso pinica, incomoda. Agora imagina se vestir de pelos de camelo. Um homem simples, que se alimentava apenas de gafanhotos
e mel. Ele não era um homem nobre, mas apesar da sua simplicidade, ele era um homem honesto, um homem incorruptível. Não estava nos palácios se vendendo por qualquer valor, por qualquer promessa humana. Não. É por isso que ele é descrito na palavra de Deus como um grande homem. Do ponto de vista de Herodes, ele podia ser comparado com Cristo. E se você abrir lá em Marcos capítulo 6, você ainda vai ver o que Herodes pensava de João como um grande homem. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículo 20. Herodes o respeitava como um homem, entendia que não estava diante de qualquer um. Então diz assim o versículo 20, o 19 diz que Herodias o odiava e desejava vê-lo morto, mas Herodes temia a João, sabendo que ele era homem justo e santo, por isso o mantinha em segurança, e quando ouvia ficava perplexo, escutando de boa mente, com a mente aberta. Aqui estão os motivos pelo qual João era um grande homem. Ele não era um grande homem porque ele era rico, ele não era um grande homem porque ele era famoso, ele não estava procurando fama, ele não estava procurando a admiração dos homens. Ele era um grande homem porque ele era semelhante a Cristo, um homem justo e santo, um homem que valia a pena você parar para ouvir, porque até Herodes o ouvia de boa mente, com a mente aberta, procurando absorver aquilo que ele estava dizendo. Então, sem dúvida, poderíamos descrever João como um grande homem, porque é assim que ele é descrito na palavra de Deus. Não nasceu de mulher nenhum homem semelhante a João, um homem de caráter firme, seguro, fiel, simples, honesto, incorruptível, santo, justo, um homem que vale a pena estar na sua presença, ouvindo as suas palavras. Mas a palavra de Deus não descreve João apenas como um grande homem, também o descreve como muito mais do que um profeta, porque para Herodes, do versículo 3 a 5, Mateus capítulo 14, que nós já lemos, diz que Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu marido, seu irmão, pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo então matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ele era um grande homem, ele era mais do que um profeta, um grande servo de Deus. E é claro que, mais uma vez, quem diz isso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Voltando para Mateus capítulo 11, versículos 7 a 10, diz: então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Não, vocês não saíram para ver um profeta, porque eu vos digo que João é muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho
diante de ti. Para Herodes, João era apenas um profeta, um grande homem, mas para Jesus Cristo ele era mais do que um profeta, ele era um grande servo de Deus. Ele foi chamado não apenas para anunciar a vontade de Deus, ele foi chamado também para ver o cumprimento desta promessa de Deus, da palavra de Deus. Ele teve o privilégio de ver face a face a fonte da sua profecia. Ele foi chamado para endireitar o caminho, preparar o caminho de Jesus Cristo, pregando como ele fez: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele foi chamado para preparar o caminho, batizando, como fez nas águas, inclusive tendo o privilégio de batizar o Senhor Jesus Cristo. Ele foi chamado para preparar o caminho, testemunhando, testificando, apresentando ao mundo o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E nesse aspecto, João foi muito mais do que um mero profeta. Porque lá em Lucas capítulo 16, versículo 16, diz que a lei e os profetas vigoraram até João. Até João. Mas João foi além. Lucas 16:16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Sim, a lei teve o seu papel fundamental de mostrar para o homem que ele estava perdido no seu pecado, e que se morresse nestas condições, certamente estaria perdido. Porque para o homem entrar no reino dos céus era algo realmente impossível. Mas veio João, pregando arrependimento e apresentando o verdadeiro Cordeiro de Deus. Abram lá em João capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler apenas o versículo 29 até o versículo 36. Porque é fato que João estava naquela região pregando o Evangelho. Muitos, até admirados, perguntaram se ele era o Cristo, e ele teve ousadia para dizer: não sou. Quem é você, Elias? Não, não sou. Quem é você, um profeta? Não, não sou. Ele não era uma pessoa orgulhosa, soberba. Eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Em outras palavras, não sou nada, eu estou apenas aqui fazendo a minha parte, preparando o caminho para apresentar para vocês o Senhor. Então João estava ali batizando as pessoas para o arrependimento. Então no dia seguinte, versículo 29, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim, e eu mesmo não o conhecia. Mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos,
E vendo Jesus passar, mais uma vez ele disse: eis o Cordeiro de Deus. João foi muito mais do que um profeta. Ele foi o primeiro evangelista a anunciar a chegada do reino dos céus. Ele foi o primeiro a apontar para Jesus Cristo como Salvador, aquele que veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. E é assim que João passa a ser retratado. Alguém que teve um papel muito mais importante do que um profeta. Ele não anunciou apenas coisas que estavam para acontecer, ele testemunhou destas coisas e testificou das maravilhas de Deus. Muito mais do que um profeta. Foi um grande homem, foi um grande servo de Deus. Poderíamos dizer também a respeito de João, que ele não foi apenas um grande homem, um grande servo. Ele foi, segundo a palavra de Deus, um homem do qual o mundo não era digno. Hebreus capítulo 11 descreve naquele texto os heróis da fé. Homens e mulheres que foram fiéis a Deus e que o seu testemunho ficou registrado para toda a eternidade. Homens que venceram. Quando chega no versículo 32, depois de descrever diversos homens e mulheres, ele diz: e que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Olha, eu tenho falado de tantos homens que venceram pela fé, viveram pela fé, exatamente o que Deus espera de cada um de nós. Mas faltaria tempo, faltaria espaço para falar de cada um deles. Homens, os quais, versículo 33, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, pois viveram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E é maravilhoso olhar para esse texto e notar que aí está a descrição perfeita de quem foi João, um homem que viveu pela fé, um homem do qual o mundo não era digno, porque o verso 37 diz: homens que foram mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Homens dos quais o mundo não era digno, como João também não era.
um homem digno deste mundo. O mundo não merecia um homem como João, um homem que foi fiel a Deus até a morte, porque ele pregou a verdade, e por pregar a verdade ele foi encarcerado. Ele viveu a verdade, e a verdade incomodava as pessoas ao seu redor, e incomodou tanto que o levou à morte. Ele morreu pela verdade, foi fiel até a morte. E você pode notar isso no texto principal da nossa meditação, o Evangelho de Mateus capítulo 14. Quando você lê o registro e a descrição do que João viveu e do que ele fez, diz que ele foi preso porque Herodes estava casado com a sua cunhada, aquela que era esposa de seu irmão. Ele a tomou para si como sua esposa, e João foi o único que teve coragem de dizer para Herodes que isso não era lícito, o que ele estava fazendo estava errado. Nós temos pessoas próximas a nós, são chegadas, temos liberdade para conversar sobre diversos assuntos, mas não temos a coragem de fazer o que João fez. Porque se vemos fazer algo de errado, muitas vezes o que nós fazemos? Nós nos calamos, nos omitimos. Mas João pregou a verdade. Tanto pregou a verdade para Herodes, para Herodias, quanto pregou para aquela grande multidão. Mateus capítulo 3, que veio para ser batizado por ele estava pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Versículo 7. Enquanto ele estava pregando, e muitos confessando os seus pecados eram mergulhados nas águas, ele observou que vinham se aproximando muitos fariseus e saduceus, que estavam vindo para ser batizados. Versículo 7 diz assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes. E aí você pode entender porque ele era um homem do qual o mundo não era digno, não merecia. Até que ponto ia a sua coragem para continuar pregando a verdade, vivendo a verdade? Ele disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? É até interessante notar que ele foi um grande homem à semelhança de Cristo, porque muito daquilo que João fez, Jesus Cristo confirmou, aprovou e, que eu posso dizer, copiou. O início da sua mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele seguiu a mesma coisa que João estava fazendo. Ao chamar os fariseus de raça de víboras, foi o mesmo que mais tarde Jesus o fez. O que confirma que João estava vivendo na direção certa, fazendo aquilo que era certo. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: nós temos por pai Abraão, isso já é o suficiente. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Você vê a pregação de João anunciando a verdade, e você vê Jesus utilizando esta mesma mensagem. Lá no Evangelho de João capítulo 15, quando ele diz que meu pai
Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não produz fruto, ele corta e lança fora. João foi um homem do qual o mundo não era digno, porque ele foi um grande homem, foi um grande servo e foi fiel até a morte, pregando a verdade, vivendo a verdade e disposto a dar sua vida pela verdade. Ele continuou dizendo que era a vontade de Deus. Por isso Herodias o odiava e desejava vê-lo morto. Quando chegou o aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou de tamanha maneira que todos ficaram admirados, felizes. A felicidade do homem depositada na carne. Não é difícil imaginar o tipo de agrado como agradou ao rei e a todos os homens que estavam ali presentes. Nós vivemos uma sociedade tão corrupta quanto aquela, onde os programas de televisão se aproveitam da imagem feminina para atrair a atenção dos homens. Foi o mesmo que aconteceu aqui. Provavelmente a filha de Herodias dançou de forma sensual e agradou a todos, ao ponto do rei dizer, até sem pensar: pede o que você quiser que eu te dou, até metade do meu reino. Pede. Então ela corre para sua mãe e pergunta: mãe, ele ofereceu até metade do reino, o que eu peço? E a mãe diz: a cabeça de João Batista. A cabeça de João Batista. Abram lá em Marcos capítulo 6. Eu quero apenas reforçar a postura de João Batista como um homem do qual o mundo não era digno, um homem que foi fiel e fiel até a morte. Versículo 17 de Marcos 6 diz assim: porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Sabe, irmãos, olhando para esse texto do Evangelho de Mateus e de Marcos, dá para ver que a sociedade não é muito diferente, porque os homens não têm facilidade de aceitar a verdade, não querem saber da verdade. A Bíblia, por diversos textos, diz que os homens amaram mais a mentira do que a verdade. E nessa sociedade na qual nós vivemos está repleta de homens assim, que não suportam ouvir uma verdade, a verdade franca a respeito de suas vidas, dos seus próprios pecados, do seu estado e da condenação para o qual estão caminhando. Não querem ouvir. E até nos odeiam se falamos a verdade. O triste é que isso não é apenas na sociedade, no meio dos gentios, um povo que não conhece a Deus. O triste é entender que isso até acontece dentro da casa de Deus. O pastor diz o que a palavra de Deus está dizendo, e ainda tem gente que fica indignada, revoltada contra o pastor. Esse pastor só prega maldição, só fala de pecado. Um povo que não suporta ouvir a verdade. Herodias o odiava, é uma palavra forte, desejava matá-lo. Ela não podia, mas ela queria. Ela não podia, mas soube aproveitar o momento certo. Porquanto Herodes temia João, sabendo que era um homem justo, santo, e o tinha em segurança. Era Herodes quem o guardava.
De certa maneira, o protegia da fúria de Herodias. Mas chegando um dia favorável, e assim descreve a palavra de Deus, em que Herodes, no seu aniversário natalício, deram um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando agradou a Herodes aos seus convivas. É interessante notar, chegando um dia favorável, Herodias estava procurando uma oportunidade, e finalmente essa oportunidade chegou. A filha dela não entrou à toa no palácio dançando. Provavelmente foi planejado por sua mãe toda essa situação. Entrou a filha de Herodias dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei: "Ah, jovem, pede-me o que quiseres, eu te darei." E jurou-lhe: "Se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei." Saindo ela, perguntou à sua mãe: "Que pedirei?" E essa respondeu: "A cabeça de João Batista." No mesmo instante, então, voltando-se apressadamente para junto do rei, disse: "Quero que sem demora me deis num prato a cabeça de João Batista." O rei se entristeceu profundamente, mas por causa do juramento e daqueles que estavam como testemunha à sua mesa, ele não pôde negar. Então, enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça no prato, o entregou à jovem, e esta, por sua vez, entregou à sua mãe. E aí está o destino trágico de João Batista. Apesar de ser confundido com Jesus, o que nos diz que ele foi de fato um grande homem, apesar de ser respeitado como profeta, o que nos diz a palavra de Deus que ele foi muito mais que um profeta, ele foi um grande servo de Deus, leal e firme na sua fé. Fica evidente que os homens não estavam preparados para ele, não estavam prontos para ouvir a verdade, e por causa disso, por não estarem prontos, nem preparados para João, nem prontos para ouvir a verdade, que ele foi morto. E é por isso que a descrição da palavra de Deus para João, o que poderia ser uma descrição no seu funeral, no seu velório, diz que ele foi um grande homem, o maior de todos. Porque foi mais do que um profeta, ele foi um grande servo, um homem fiel até a morte, um homem do qual o mundo não era digno. Essas palavras poderiam ser facilmente ditas no velório de João. Ele foi um grande homem, mais que um profeta, um homem do qual o mundo não era digno. Mas quando chegar a sua hora, o que as pessoas vão dizer a teu respeito? Porque esse é o testemunho que a palavra de Deus dá a respeito de João, um homem que foi fiel até a morte. Mas e você? Quando chegar a sua hora, o que as pessoas vão dizer a teu respeito? Será tão verdadeiro quanto o que é dito a respeito de João? Ou será apenas como de costume, mais e mais mentiras? Eu digo de costume porque infelizmente é o que geralmente acontece em alguns velórios. Todo mundo se torna bom depois que morre. Todo mundo era bom. Como era bom, um bom pai, um bom marido, um bom filho. O sujeito não prestava, mas se tornou bom.
Mas esse não é o mesmo fato a respeito de João. João era de fato um grande homem, foi um grande servo, e um homem do qual o mundo não era digno, porque foi fiel até a morte. E isso é verdadeiro a seu respeito, porque foi dito por Deus, e está registrado na sua palavra. Mas o que os homens vão dizer a teu respeito? E ainda mais, o que Deus vai dizer a teu respeito, quando você estiver na sua presença. Talvez você não se preocupe muito com isso neste momento, mas é importante que você considere essas palavras, para que até na morte, Deus possa ser glorificado através da sua vida. Como disse Paulo, quer seja na minha vida, quer seja na minha morte, que Deus seja glorificado. Que assim também seja para mim e para você. Que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida e na nossa morte. Que Deus nos abençoe.